pode dizer isso conosco? Nós estamos aqui para juntos rememorarmos o sacrifício que nos trouxe vida. Hoje, para vocês que já fazem parte da comunidade, vocês sabem que já é uma tradição nossa vivermos as 7 palavras da cruz. Para você que ainda não conhece a nossa igreja, está tendo o primeiro contato via internet, eu quero te convidar a prestar atenção neste culto, com muito carinho, porque essas foram as palavras que o nosso Salvador falou quando Ele estava naquela cruz. Nós nos reunimos para lembrarmos do seu sacrifício, que nos garante vida, do seu sacrifício, que nos permite estar aqui hoje, reunidos em seu nome, louvando e agradecendo por tal prova de amor. Eu quero te convidar a orar neste momento. Agradeça ao Senhor. Pai de amor e bondade, nós queremos te louvar, Senhor, pela tua grandeza, Senhor, pelo teu amor, a ponto de entregar a sua própria vida por nós. Nós aqui, Senhor, queremos lembrar, Senhor, das tuas palavras, lembrar do teu sacrifício e principalmente, Senhor, lembrar que aquele sepulcro não está mais ocupado, que o Senhor vive e que porque o Senhor vive nós temos livre acesso a Ti, livre acesso ao Pai e temos hoje o Espírito Santo sobre nossas vidas. Espírito Santo de Deus, nós te convidamos a ir de encontro a cada pessoa que está assistindo a esta transmissão e te pedimos, Pai, que aonde elas estejam seja erguido um altar, Senhor, de louvor e adoração a Ti. Fala conosco, Senhor, continue a nos ministrar. Quebranta os nossos corações para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Hoje, as 7 palavras da cruz serão baseadas na pregação do Jardim, livro do reverendo Maurício Amazonas e seus convidados. Então, nós queremos trazer essa palavra de Deus para o seu coração nesta noite. Que você seja ricamente ministrado. Em nome de Jesus. Primeira palavra de Jesus na cruz, escrita através da nossa irmã Maiana Araújo, pelo livro Pregações do Jardim. Primeira palavra de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Lucas 23 e 34. Naquele momento de sofrimento e dor,
Jesus se lembrou de interceder por todos aqueles que não entenderam a sua vinda à terra para executar o plano de salvação. Para os judeus, o rei que eles tanto esperavam não se encaixava com o perfil de Jesus, pois Jesus havia vindo para quebrar todas as barreiras e preconceitos. E, ao contrário do que eles, os judeus, queriam, Jesus era despossuído de riquezas materiais. Mas o seu jeito manso e humilde cativava a todos, ricos e pobres. A oração sempre foi o alimento diário de Jesus. Antes mesmo de sua crucificação, nos momentos de maior angústia, no Monte das Oliveiras, pediu aos seus discípulos que orassem e, num gesto que costumava ter, afastou-se para falar a sós com o Pai. Jesus, como Deus, até poderia passar sem oração, mas como homem, nunca deixou de interceder e sempre esteve à disposição para falar com Deus. Assim como Jesus, também muitas vezes somos mal compreendidos, injuriados e injustiçados. Mas a única diferença que nos afasta da sua imagem é que nem sempre temos um coração misericordioso e não conseguimos orar pelos nossos inimigos, como fez Jesus. Em vez de abençoarmos, muitas das vezes amaldiçoamos. Como pode jorrar bênçãos e maldição da mesma fonte? Que possamos pedir a Deus um coração misericordioso, como o de Jesus, para que sejamos chamados de seus filhos. Somos um jardim diante do Senhor.
verdade te digo, hoje estarás comigo no paraíso. Esse texto se encontra em Lucas, capítulo 22, versículo 43. O texto da irmã Vilma Maria Pereira, que diz assim: durante aqueles últimos meses, Durante aqueles últimos momentos, Jesus sofrendo a morte de crucificação, se encontrava em meio a 2 criminosos hediondos. Hediondos, sim, porque a morte de cruz era uma sentença tão pesada e humilhante que os romanos não tinham coragem de sentenciar sua própria gente, por pior que o crime fosse. Não seria de estranhar que ambos tivessem escutado a respeito de Jesus, ou até mesmo escutado o próprio Jesus, pois sabemos que o nosso Senhor Jesus Cristo pregava as boas novas para todos. Ele jamais faria acepção de pessoas. Ele vivia no meio dos que mais necessitavam da sua graça e da sua misericórdia, da mensagem de esperança, mesmo que para isso tivesse que viver e conviver com o que tinham de pior à sua volta. Mesmo naquela situação em que o silêncio ainda teria sido ensurdecedor, ofendidos os ouvidos daqueles que estavam ali, um deles zombava de Jesus, perguntando: se tu és o Cristo, salva-te a ti mesmo e a nós. Já outro, repreendendo, disse: tu nem ainda temes a Deus, estando na mesma condenação? Nós fomos julgados por nossas vidas criminosas. Por mais que tentemos, não conseguimos nos lembrar de um só instante de arrependimento. Somos culpados, verdadeiramente culpados. Mas Jesus, que culpa tem? De que crime ele foi acusado? Qual o motivo da sua condenação? E voltando-se para Jesus, reconhecendo a sua mensagem de salvação e a sua infinita misericórdia, constrangeu seu coração e no momento de verdadeiro arrependimento, pediu, pois sabia que ali estava o Filho de Deus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E o Senhor lhe respondeu: em verdade eu te digo que hoje estarás comigo no paraíso. E esse é o maior exemplo para nós, porque em qualquer momento, em qualquer circunstância, que nós pedirmos ajuda a Ele, que nós pedirmos socorro ao Senhor, Ele estará apto, Ele estará com os braços abertos para nos acolher e para nos dar a vida eterna que Ele conquistou ali naquela cruz. Comigo irá.
seu filho. E eis aí a tua mãe. Encontramos aqui Jesus em extremo momento de agonia no corpo e na mente. E como ele agiu? E como nós agimos em situação semelhante? A agonia nos justifica em nosso egoísmo. Poderíamos retirar várias lições dessa declaração na cruz. A covardia dos discípulos comparados a João, a humanidade de Maria, a morte de José, etc. Jesus mesmo, nas duras provações, dedicou tempo, apesar dos seus semelhantes. Trata aqui de um filósofo romano que pensava da seguinte maneira: eu gostaria muito que a morte me encontrasse atarefado com algo nobre e eficiente, que contribuísse para o bem de toda a humanidade. Porém, posto que é muito difícil que isso me aconteça, prefiro ir-me deste mundo para o próximo, prestando o que é mister a todos os meus parentes. Esse filósofo é o Epiteto. Na ternura de Jesus, vemos que ele realizou ambas as aspirações desse filósofo. Primeiro, salvou em expiação para todos os pecados dos homens. Depois, cuidou daqueles que lhe eram caros, parentes, mãe e irmãos. Que reflexo tenho ou devo ter vendo essa atitude de Jesus? A certeza do cuidado de Jesus para conosco, e temos que repetir com a nossa preocupação para com o próximo. Maria, mãe de Jesus. Vamos fazer um canto, o canto de Maria. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, pois com poder tem feito grandes coisas e com misericórdia tem mostrado amor. Com o óleo do Espírito, que tens feito tua vide florescer. Tens enchido nossas lâmpadas com o óleo do Espírito,
fiquei com a quarta palavra. E ela se encontra em Mateus 27, capítulo 27, versículo 46, e também em Marcos, capítulo 15, versículo 34. Esse texto ele foi escrito por o senhor Cláudio Manuel. E a quarta palavra diz: Deus meu, por que me desamparastes? Eli, Eli, lama sabachthani. E no texto diz o seguinte: Jesus em toda a sua caminhada sofreu todo tipo de perseguição, calúnia e injustiças, mas sempre foi firme no seu objetivo e no seu cumprimento da sua missão. Superou todas as adversidades, preparando-se para dores maiores e insofríveis. Primeiro, deparou-se com a dor do abandono de todos, com a dor de ser negado, de ser traído. Logo adiante, preso como marginal, acusado e sentenciado à morte. Mas em tudo não desistiu do seu propósito. Então logo enfrentará a dor física, psicológica. No entanto, na cruz continua olhando para o sofrimento alheio, esquecendo a sua própria dor, não atento às provocações, insultos proferidos por muitos. Jesus já sentia a fragilidade no seu corpo e a necessidade física continuava na sua agonia. Mas agora, na quarta palavra dita por ele, cumprindo o que foi escrito em Salmo 22, 1, expressa a maior dor que estava passando, a dor do desamparo, dessa vez pelo próprio Pai. Ele que vivia em perfeita harmonia com o seu Pai, agora estava vivendo um pesadelo. Motivo esse, porque estava carregando toda a ira de Deus contra o pecado. 3 horas de escuridão e agonia, pecados esses cometidos por nós, mas assumidos por Ele. Mesmo não sendo pecador, Ele se fez pecado por nós, passando por uma dor que jamais poderia ser descrita por nenhum teólogo, mas predita pelo profeta Isaías há mais de 700 anos antes. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si, e o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. E o castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Por isso Cristo dá um grito agonizante: Deus meu, por que me desamparastes? Com isso Jesus deixa de ser Deus? Não. Apenas assumiu a pessoa do Filho na sua missão, em submissão à sentença do Pai. O Pai deixou de amar o seu Filho? De forma nenhuma. Deus continua amando o seu Filho, apenas deixam cumprir o seu legado. Podemos fazer uma analogia bem simplista, embora jamais chegue perto da dimensão da verdade. É como se o filho tivesse que fazer uma cirurgia, e o pai e a mãe deixassem entrar na sala da cirurgia sozinho. Mas mesmo assim, os seus pais continuavam amando. Ou quem sabe, um filho que poderia fazer uma prova e seu pai não entra na sala. Claro que todos esses exemplos jamais explicariam o momento em que Jesus passou nessas horas, mas podemos entender um pouco. Na verdade, Jesus suportou tudo isso por nós, por causa dos pecados que nós cometíamos. Ele sentia a dor da separação do Pai, o silêncio de Deus, para quebrar todas as barreiras de separação entre nós e Deus, para que pudéssemos sentir a presença de Deus em nossas vidas, para nos livrar da maldição do pecado, para que um dia não precisássemos passar pela dor da morte e garantir a vitória eterna. Cristo nos deu tudo que temos e sofreu uma dor jamais sentida por ninguém. Tudo que
temos e devemos a Ele. Tudo que temos, devemos a Ele. E o que você tem feito em resposta desse amor expressado por Ele? Que neste dia possamos refletir sobre tudo que Ele fez e continua fazendo por nós. Que possamos expressar tudo isso através das nossas vidas. Que Deus te abençoe. Ontem eu assisti o filme de Mel Gibson, mais uma vez. Cada chicotada, cada flagelo, cada humilhação, a única coisa que vinha na minha mente foi por você. E os pecados não são dele, são seus. A angústia não é dele, a angústia é dele, mas o sofrimento ele está passando por você. Que você venha refletir sobre esse incrível e imenso amor de Deus para com você. Podia ter rejeitado, mas não rejeitou. Então assim foi levado a um lugar de muita dor. Crucificaram, pregaram suas mãos, chicotearam, o sangue caía no chão, mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou assim, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? Ele, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu filho? e eis que o véu se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou e o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Mas ele não reclamou. Mas ele não reclamou. Ele só perguntou, em alta voz gritou assim: Ele Lama Sabachthani, Deus meu, Por que desamparaste teu filho? Ele, Lama Sabachthani, Deus meu, por que desamparaste teu e filho? eis que o véu Se rasgou, a terra tremeu, algo acontecia entre a terra e o céu. O véu se rasgou, o povo assim falou: verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Esse é o Filho de Deus, incomparável, o único digno de receber todo louvor, toda honra, toda adoração. Se você reconhece esse sacrifício de amor por você, declare: Senhor, te amo, Deus. Tu és o Filho, o Alfa, o Ômega, o princípio e o fim, o único digno de receber todo louvor, toda honra e toda
Ele foi levado como cordeiro mudo, sofreu, padeceu em nosso lugar. Tudo isso por amor, tudo isso por amor. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente esse é o Filho de Deus. Verdadeiramente este é o Filho de Deus. Quinta palavra da cruz. Tenho sede. Se encontra no livro de João, capítulo 19, versículo 28. Este texto escrito pela reverenda Keila Camargo. Na passagem anterior, Jesus experimentou o sofrimento espiritual da solidão na cruz. Nesta passagem, é destacado seu sofrimento físico. Na cruz, muitas coisas aconteceram para se cumprir as Escrituras. Apesar de uma desidratação ser extremamente compatível com este momento de Jesus, a duração da sua via cruz, a tortura, o sol escaldante da Judéia, a falta de ingestão hídrica. Ao pronunciar as palavras, tenho sede, Jesus estava cumprindo uma profecia, seja do Salmo 69, 21, na minha sede me deram a beber vinagre, ou Salmo 22, 15, a minha língua se me apega ao céu da boca. Tenho sede. Este grito, em busca de alívio físico, nos faz lembrar que Jesus identifica-se conosco em suas necessidades físicas. Ao encontrar-se com a mulher samaritana, Jesus também estava exausto, cansado e sedento. Tanto à beira do poço de Jacó, quanto na cruz. Jesus, apresentado, é de um ser com necessidades. E por isso, pode ser solidário com todas as pessoas. Solidariedade que une as pessoas acima das culturas e das barreiras políticas e religiosas. Solidariedade como ser humano. É a demonstração do amor. Ao colocar-se ao nível da necessidade corporal, afirma a igualdade, suprime a discriminação e dignifica o ser humano. A Jesus foi negado da água que poderia matar apenas a sua sede, a sua necessidade física. Mas ele sempre vai além. Os profetas disseram da água viva que devia sair de Jerusalém. E do templo, a mulher samaritana, Jesus ofereceu da água que só Ele é capaz de dar. Não deu da água do poço de Jacó, que simbolizava a antiga ordem herdada por samaritanos e judeus. A nova ordem é o dom do Espírito Santo. A vida eterna, o suprimento fresco e perene da graça de Deus. Na cruz, em meio à sua sede, Ele ofereceu e consolidou um amor que se dirige à humanidade inteira e capaz de suprir a nossa sede física e espiritual, hoje e eternamente. Que nós venhamos clamar pela água viva que só o nosso Deus tem a nos oferecer. Eu não poderei prosseguir.
sexta palavra que Cristo falou na cruz foi: tudo está consumado. Se encontra em João, capítulo 19, versículo 30. Jesus ressuscitou. É bom lembrarmos que também outras pessoas ressuscitarão, como o filho da viúva que Elias ressuscitou, em 1 Reis, capítulo 17, 20 e 23. Também Lázaro, que o próprio Jesus ressuscitou, e Pedro também, orando por Docas, uma discípula da cidade de Jope, ela ressuscitou. Atos, capítulo 9, versículo 40 a 41. Mas não devemos esquecer que Jesus está vivo. Amém. Aquela cruz não escreveu o fim da história, pois quando ele falou, tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra então tremeu. Rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou, das suas mãos vitória trouxe para mim. Adorando o Rei dos Reis, com fama corre entre as nações. Ao teu nome toda a terra se dobrará. Jesus, Filho de Deus, adorando o Rei dos Reis, a inspiração do teu amor, uma geração de apaixonados vai te adorar. Jesus, Filho de Deus. Aquela cruz não escreveu o fim da história, pois quando ele falou, tudo consumado está. O véu do templo se rasgou, a terra estremeceu. Rochas se partiram, o céu se escureceu. Foi quando os que zombaram dele perceberam que aquela morte não representava o fim. E ao terceiro dia, quando ele se levantou,
do Senhor. Nós vamos falar sobre a 7ª palavra de Jesus na cruz. É bom a gente, neste momento de conclusão dessas 7 palavras, trazermos a nossa memória, texto baseado em Lucas, capítulo 23, a partir do versículo 34. A primeira palavra de perdão. Quando Jesus disse, orando ao Pai, Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Aquela palavra, ela ainda hoje está em evidência. Jesus perdoou as pessoas que ali estavam cuspindo em sua face, escarnecendo, zombando. As pessoas passavam e maneavam a cabeça, balançavam a cabeça, zombando dele. Mas ele, com as mãos cravadas na cruz, seus pés sangrando, sua fonte sangrando, ainda assim ele pôde expressar esta palavra de amor. Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Toda a humanidade recebe do Senhor essa palavra de perdão. A segunda palavra foi de salvação. Quando crucificado em meio a 2 malfeitores. Enquanto um deles zombava de Jesus, dizendo, não és tu o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Jesus, ali no meio deles, ouvindo aquela palavra de zombaria, de blasfema, o outro dizia, nem mesmo temes a Deus estando sob igual sentença? Nós, na verdade, com justiça, porque recebemos o castigo que os nossos atos merecem. Mas este nenhum mal fez. E o versículo 42, Lucas 23, 42, diz, e acrescentou o ladrão da cruz, Jesus, lembra-te de mim quando vieres no teu reino. E a palavra de salvação foi, em verdade te digo, que hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aleluia! A segunda palavra, palavra de salvação. A terceira palavra, palavra de proteção. Quando Jesus se vira para João, seu amigo, e diz, filho, eis aí a tua mãe. E olha para Maria e diz, mulher, eis aí o teu filho. Ele estava cuidando para que a mãe não ficasse sem filho. Para que houvesse uma palavra de entrega a João. Cuide da minha mãe.
E como dizendo, mãe, eu vou para o pai, mas você não vai ficar sem filho. O João vai ficar no meu lugar cuidando de ti. Então a gente vê aí a terceira palavra, né, uma palavra de cuidado filial, de proteção. A quarta palavra, né, a palavra de aflição, quando ele diz, tenho sede. Jesus, como homem, estava ali mostrando a sua necessidade física. Sede. Mas como Deus, sede de salvar a humanidade. A quinta palavra de desamparo. Quando ele, Eloi, Eloi, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? Ele estava levando sobre si o pecado do mundo todo. Era necessário que isso acontecesse. Ele foi moído, machucado, ferido pelos nossos pecados. E ali ele estava pagando a nossa redenção, o nosso resgate. Que demonstração de amor. A sexta palavra, quando Jesus, já prestes a expirar, ele diz, tudo está consumado. No grego, tetelestai, quer dizer, consumado. Lembra uma tarefa que o pai pede para o filho fazer. E quando o filho cumpre a tarefa, chega para o pai e diz, pai, tetelestai, está consumado. Eu fiz o que você mandou. Lembra João 3,16? Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para morrer na cruz, para salvar. Ele veio com esta finalidade, pagar os nossos pecados. E quando é ali na cruz, ele fala, tetelestai, ele está dizendo, está consumado, Pai. O que tu mandaste eu fazer. Para que tu me enviaste, eu estou concluindo, está feito. Lembra também, no comércio, quando você compra um bem e você vai pagando as parcelas, as promissoras. E quando chega na última parcela, alguém carimba lá, tetelestai, está pago, consumado. E ainda, uma palavra mobiliária muito usada, quando as pessoas compravam uma casa, uma propriedade, ia pagando e no final se dava a escritura de posse. Tetelestai. Aqui está a sua escritura. Tome posse. Jesus estava dizendo, a sentença da condenação que era contra a humanidade, eu paguei. Está pago.
E agora a última palavra. Esta palavra de rendição. Quando capítulo 23, vai dizer que já era quase a hora sexta, e escurecendo-se o sol, houve trevas sobre toda a terra até a hora nona. Isso quer dizer, de meio-dia até as 3 horas da tarde, houve trevas sobre toda a terra. E o véu rasgou-se pelo meio. Jesus tinha dito, tudo está consumado, a barreira havia caído. Rasgou-se de alto a baixo para mostrar à humanidade que foi obra de Deus. Foi a morte de Jesus na cruz que rasgou a parede de separação. E agora, versículo 46. Então, Jesus clamou em alta voz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E tendo dito isto, expirou. Aleluia! Nas tuas mãos entrego o meu espírito. Jesus enviou o seu espírito para o Pai. Sua morte, querido, foi consciente e voluntária. Jesus não estava naquela cruz como um coitadinho, sem forças, morrendo aos poucos. Não, a palavra vai dizer que ele clamou em alta voz: nas tuas mãos entrego o meu espírito. E expirou. Cumprindo-se o que Jesus falara. Evangelho de João, capítulo 10. Olha que coisa tão linda, é a palavra do Senhor. Jesus falando sobre a sua entrega na cruz por nós. Capítulo 10 do Evangelho de João. Jesus vai dizer, no versículo 15, parte B, 10, 15, parte B, Jesus vai dizer, e dou a minha vida pelas ovelhas. No versículo 17, Jesus vai dizer, por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Abra os seus ouvidos. Ouça as palavras de Jesus. Ninguém, versículo 18, ninguém atira de mim. Pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Foi o que Jesus fez? Ele deu a sua vida na cruz. Ninguém atira de mim, disse Jesus. Eu mesmo a dou. Então, naquele momento, ele ora em alta voz, entregando o seu espírito ao Pai. E depois daquela oração, Jesus expirou. Querido, querida,
medite nesta atitude de amor, quando ele entrega a sua vida na cruz por mim e por você. Foi por amor. A maior de todas as declarações de amor, Jesus, ali na cruz, entregando a sua vida. Aleluia. Eu quero orar com você. Você entende que tudo o que aconteceu foi por amor? A sua vida? Por amor à minha vida? Por amor às nossas vidas? E o que é que ele pede em troca disso tudo? Ele quer tão somente que você creia nele. Ele quer tão somente que você o receba como Senhor e Salvador. Ele quer que você se renda a ele. Como um dia ele rendeu a sua vida na cruz, entregando ao Pai. Ele quer que você agora entregue a sua vida em suas mãos. Façamos isso em nome de Jesus. Oremos. Pai, nós te louvamos pelo teu amor para conosco. Nós te louvamos por ter nos dado Jesus Cristo, que naquela cruz entregou a sua vida. Nós te louvamos, Paizinho, por estas palavras que ainda hoje, Senhor, soam nos nossos ouvidos, que marcam os nossos corações. Nós te louvamos porque, por causa da tua obra na cruz, que foi em o nosso lugar, que foi voluntária, Senhor, foi totalmente vicária, para que hoje nós pudéssemos ter vida, para que hoje nós pudéssemos ter os nossos pecados perdoados, para que hoje nós pudéssemos ter a salvação em Cristo Jesus, para que hoje nós pudéssemos ter família espiritual, fazendo assim parte da tua família, para que hoje nós pudéssemos receber a água da vida que jorra para a eternidade. Para que hoje nós pudéssemos, Paizinho querido, tomarmos posse dessa palavra, entrando assim em tua presença, sabendo que não é mérito nosso, foi a tua morte na cruz que pagou o preço da nossa redenção. Foi a tua morte na cruz que nos abriu a porta da salvação, o caminho dos céus. Foi tua morte na cruz que vai nos garantir, Senhor, a eternidade. E por isso nós recebemos o teu presente, Deus. Nós recebemos a Jesus, que morrendo naquela cruz, nos oferece a sua vida. Morrendo em meu lugar, a minha morte. Morrendo em nosso lugar, a nossa morte, nos oferece a sua vida. E nós recebemos, Pai, com singeleza de coração, com gratidão, para que se cumpra a tua palavra. Vim para que tenham vida e a tenham com abundância. Obrigada, Deus, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Muito obrigada a você que esteve conosco durante este culto, onde expressamos aqui a nossa adoração ao nosso Deus,
cantando e falando as 7 palavras da cruz. Queremos agora, num ato de reflexão, você termine o seu dia, a sua noite de sábado, conversando com o Senhor, adorando o Senhor e se preparando para amanhã, o domingo da ressurreição. Nós estaremos não de 6 horas da manhã, não de 7 horas, mas nós estaremos de 3 horas da tarde, às 15 horas. Nós faremos aqui um lindo culto ao Senhor, o culto da ressurreição. E em seguida, a ministração da ceia do Senhor. Eu quero convidá-lo. Venha, trazendo sempre a sua máscara. É obrigatório, tá, querido? O uso da máscara. O álcool em gel, para você estar sempre higienizando as suas mãos. E nós teremos aqui o nosso culto com programação para encerrarmos às 18 horas, 17 horas. Nós vamos encerrar antes das 17 horas, tá bom? Vai ser um culto que vai ter início de 3 horas para encerrar 4h40, 4h45. Para nós cumprirmos todo o protocolo direitinho, tá? E durante todo o mês de abril será assim, certo? Durante todo o mês de abril, até o dia 25, segundo, né, o protocolo, os nossos cultos acontecerão às tardes de domingo. Amém? Vamos receber a bênção. Que o grande amor de Deus, a graça salvadora de Cristo Jesus, as doces consolações e comunhão do Espírito Santo, sejam com todos os filhos de Deus na face da terra. E a igreja presente diga amém. Vamos juntos? Somos um em Cristo. Que o Senhor te abençoe. E lembrando, traga a sua garrafinha d'água também, tá? Porque amanhã vai estar um pouquinho quente, você precisa vir preparado. Que o Senhor abençoe a todos, no nome de Jesus.